Olá, aluno! Olá, quinto ano! Olá, família que nos acompanha! Essa é mais uma aula de ciências e nós falaremos nessa aula sobre matéria, suas propriedades e transformações. Encerramos o nosso assunto sobre o universo e o sistema solar. Agora nós vamos aprender novos conceitos sobre o mundo da ciência. Preparados? Vamos lá! Você já ouviu falar em matéria? Eu não estou dizendo aqui português, matemática, história, geografia, não. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Olha aí ao seu redor, em volta de você. Tudo, exatamente, tudo que você está vendo e o que você está tocando é feito de matéria. Até mesmo o ar que você respira é composto por matéria. Você sabia disso? Bom, agora eu vou te apresentar as propriedades da matéria, ou seja, as características da matéria. Vamos lá? Pensa comigo aí. O que pesa mais? 1 quilo de maçã ou 1 quilo de algodão? E aí? 1 quilo de maçã, 1 quilo de algodão, qual é o mais pesado? A característica, a propriedade da matéria que vai nos falar sobre o quilo é a massa. Massa é a quantidade de matéria composta em determinado material. Agora, 1 quilo vai ser 1 quilo, independente de ser de maçã ou 1 quilo de algodão. O que vai diferenciar nesse caso é o volume, que é uma outra propriedade da matéria que a gente vai ver agora. Volume. Volume indica a quantidade de espaço de matéria ocupada por um determinado material. Na característica anterior, eu te perguntei o que pesava mais, 1 quilo de maçã ou 1 quilo de algodão. Como nós vimos, 1 quilo é 1 quilo, independente do material. Agora, o que vai ocupar mais espaço? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de maçã? Se nós formos parar para pensar, a maçã ela pesa mais individualmente, ou seja, uma só, do que um tufo de algodão. Então, para que nós possamos chegar ao mesmo peso, nós precisaremos de mais algodão e menos maçã. Assim, o algodão vai ocupar mais espaço do que a maçã, ou seja, vai ter mais volume. O volume geralmente é medido pelo litro, uma unidade que nós já conhecemos. A propriedade agora é a densidade. A densidade é a relação entre massa e volume. Quanto maior a massa, maior a densidade. Vamos fazer agora uma experiência. Afunda ou flutua? Essa experiência tem aí no seu livro de ciências, nessa página aqui, olha. Eu adaptei utilizando alguns materiais que eu tinha em casa. Você também pode modificar de acordo com o que você tiver, beleza? Vou fazendo aqui e você vai tentando adivinhar se afunda ou flutua. Preparados? Bom, um potinho com água, de preferência transparente, tá? Para que você possa ver se vai afundar ou flutuar. Mas se não tiver, não tem problema. Utiliza o que você tem aí na sua casa. Vamos começar? Peguei aqui, olha, uma borracha, daquelas que a gente apaga o nosso dever. E aí, afunda ou flutua? Afundou, pois é, a borracha afundou. Significa que a borracha tem uma densidade maior do que a água, tá? Ela é mais pesada. Vamos lá para outro? Agora, bola de festa, de encher, ó. Não deu certo, né? Mas vamos lá. Afunda ou flutua? A bola flutuou, pois é. Ou seja, a bola é mais leve do que a água. Ela tem uma densidade menor do que a água. Palito de picolé. Aqueles que a gente utiliza para fazer atividade ou para fazer um picolézinho em casa. Vamos lá? Afunda ou flutua? Flutuou também, porque ele é mais leve do que a água, tá certo? Vamos lá, próximo. Caroço de feijão. Pede aí lá na cozinha um carocinho de feijão. Você acha que ele vai afundar ou flutuar?
afundou. Tá conseguindo ver daí? Olha só, o caroço de feijão, ele tem uma densidade, a relação massa e volume, maior do que a água, por isso ele afunda. Próximo, clips de papel. Ó, afundou, tá? O clips também tem uma densidade maior. Próximo, folha de papel. E aí? Flutuou, tá? E ela também vai absorver a água. Pode ser que quando ela absorva essa água, ela vá afundar e fique mais pesada, tá? Vai depender muito do tipo de papel que você tem utilizado aí. Por último, pode ser uma bolinha de ping-pong, tá? Eu não tinha. Peguei um brinquedinho aqui de plástico. Vamos lá? Afunda ou flutua? Flutuou, tá certo? Então, com essa experiência, nós conseguimos observar a densidade dos materiais. Eu espero que você faça essa experiência aí na sua casa e coloque aqui nos comentários para que nós possamos trocar junto essa experiência e as nossas informações. Elasticidade é a propriedade da matéria que indica que a matéria tem a capacidade de voltar a seu volume inicial quando deixa de ser comprimido ou expandido. O que dá origem a esse nome é o elástico, e é o melhor exemplo que a gente tem para trazer hoje. Olha só, cuidado, tá? Na hora de fazer isso. Eu tenho aqui um elástico em seu tamanho inicial, ou seja, seu volume inicial. Se eu puxo, ele estica, né? Está se expandindo. Agora, quando eu solto, ele volta a seu volume, né? A seu tamanho inicial. Isso aqui demonstra uma capacidade da matéria. Outro exemplo que a gente pode trazer é uma seringa, olha, dessas aqui de remédio, não tem agulha, tá? Se a gente tampar aqui, ó, na parte da frente, ou seja, impedir a passagem de ar e puxar aqui, ela vai voltar, olha só. Viram? Mais uma vez, ó. Viu? Por quê? A matéria tem a capacidade de elasticidade. Essa é uma das propriedades da matéria. Agora, nós vamos falar de mais uma propriedade, que é a capacidade de dissolução. Capacidade de dissolução é a propriedade que alguns materiais possuem de se dissolverem em outros. Os materiais que se dissolvem são chamados de solutos. Os outros materiais que são capazes de provocar essa dissolução são chamados de solventes. No nosso livro, nessa página aqui, olha, tem uma experiência para que você possa fazer, utilizando água, areia, açúcar. Faz aí na sua casa para você descobrir quais materiais são solventes e quais são solutos. Me conta aí e brinca de cientista um pouquinho. Combinado? Assim, então, nós aprendemos sobre as 5 propriedades da matéria, que são elas: massa, volume, densidade, elasticidade e capacidade de dissolução. Agora, nós vamos falar um pouquinho das transformações que a matéria sofre. Vamos lá? Transformações da matéria. Elas podem ser de 2 tipos: as transformações físicas e as transformações químicas. As transformações físicas se dividem também em 2: a fragmentação e a mudança de estado físico. Na fragmentação, nós temos a divisão em pedaços de um corpo, como por exemplo, um copo quebrando. Quando o copo cai e nós temos vários pedacinhos de vidro, nós não temos mais o formato original daquela matéria. Olha só alguns exemplos que eu separei para você. Mudança de estado físico. Antes de entender a mudança de estado físico, nós precisamos lembrar que nós encontramos a matéria em 3 estados da natureza: sólido, líquido e gasoso. Eu tenho certeza que em algum momento você já estudou sobre isso. A mudança de estado físico acontece quando a matéria passa de um estado para o outro, com fatores como, por exemplo, a temperatura. Ou seja, um gelo que derrete, uma água que ferve. Você consegue lembrar de alguns outros exemplos? Eu separei alguns aqui. Olha só. Então, nós temos 2 transformações físicas, que são a fragmentação e a mudança de estado físico. Agora, nós vamos conhecer as transformações químicas da matéria. Vamos lá?
transformações químicas. As transformações químicas são diferentes das transformações físicas porque nela acontece a mudança do material que compõe essa matéria. Por exemplo, um copo quebrando, que é uma transformação física. Quando o copo quebra, os caquinhos de vidro que ficam não deixam de ser vidro, ou seja, o material que é composto não modifica. A transformação química acontece através da mudança dos materiais que compõem essa matéria. E ela pode ser de 4 tipos: oxidação, combustão, decomposição e fermentação. Agora eu vou apresentar um pouquinho de cada uma dessas para você. Combustão. Combustão é um processo químico que ocorre através da queima de materiais, que provoca gases e cinzas. Oxidação. Ocorre quando algum material fica exposto à ação de algum outro componente, como por exemplo o oxigênio. O produto da oxidação é a ferrugem. Confere essas fotos. Decomposição. A decomposição acontece através da mudança de restos de seres vivos, animais e plantas mortos. Essa mudança acontece pela ação de fungos e bactérias. Fermentação. Acontece através da mistura de alguns materiais para formar alguns novos elementos, como por exemplo, fazer um bolo, fazer um pão. Quando a gente mistura todos aqueles ingredientes, eles passam por um processo de fermentação para que possam formar um novo produto. Olha só. E assim encerramos a nossa aula de ciências dessa semana. Você ficou com alguma dúvida? Teve alguma dificuldade? Teve alguma coisa que você não conseguiu entender? Ou você tem algum comentário, alguma coisa que você gostou? Coloca aqui para mim ou coloca lá na plataforma. Não deixe de fazer as suas atividades dessa semana. Eu estou ansiosa para que a gente possa estar junto em sala de aula, mas enquanto isso não acontece, a gente vai ficando juntinho por aqui. Quero agradecer a participação de vocês e a participação de toda a família. Muito obrigada, quinto ano. Até semana que vem.